E esses médicos precisam atualizar os seus conhecimentos, porque a medicina, a cada 5 anos, ela precisa ser reciclada. Tantos equipamentos novos, tantas técnicas modernas, e vemos então que o profissional é muito mal pago. Isso é uma realidade. Não é? A realidade também das filas enormes que nós temos. Filas, às vezes, que a pessoa, para ser operada, precisa esperar até 1 ano. Será que aguenta isso? Mas nós sabemos também que os planos de saúde pagos também têm fila. Então, é uma coisa que nós precisamos lutar muito para fechar essa equação. E como fechar? Eu acho que temos que rediscutir o SUS a um nível nacional. Foi criado aqui uma CPMF, foi desvirtuada. Foram criados outros instrumentos para suprir esta necessidade. Está tramitando no Congresso Nacional lá a chamada Emenda Constitucional 29, não é? Que o próprio governo não tem interesse na sua aprovação. Os municípios têm que aplicar um percentual, os estados também, e sabemos que poucos cumprem isso. Então, a falta de recursos é o ponto principal. E casa onde falta pão. Todo mundo grita e no final ninguém tem razão. Então, veja, uma coisa é a concepção teórica do plano, a estruturação desse plano, a forma como ele foi concebido para se dar um atendimento gratuito à população. E hoje, mais ou menos, dos 200 milhões de brasileiros, 70% depende do SUS. Poucos têm condições de ter um plano de saúde, e muitos não têm. Outra coisa, a nossa população, a pirâmide populacional está mudando, ela está se invertendo. Nós tínhamos aí um crescimento populacional, assim, uma taxa de crescimento alta, ela está reduzindo. E você pode ver, então, a demanda na pediatria hoje é muito menor, está estagnada praticamente. Veja também os cursos primários, os cursos básicos também nas escolas, têm um crescimento mínimo, mas a terceira idade está crescendo e tende a crescer mais ainda. Por quê? Porque a idade média do brasileiro está aumentando. Não é? Graças ao quê? Graças a uma série de medidas que foram tomadas, de saneamento básico, de medicina preventiva, de vacinas, uma série de coisas. Nós estamos então vendo que a população da terceira idade cresce e cresce bastante. Nós temos que tomar cuidado, porque é também a medicina mais cara, é essa da terceira idade. Os remédios de uso contínuo, exames, cirurgias caras. Então, tudo isso vai encarecendo a medicina. Então, onde é que não fecha a equação? É na conta de que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Muitos hospitais se descredenciaram. Hoje, as filantrópicas no Brasil representam mais ou menos 50% desse atendimento. A rede pública é insuficiente para atender. Então, a saúde é um problema sério. E nós temos, então, que representar e lutar para que o governo aloque recursos. Começando o governo federal, que tem que dar o seu exemplo, cumprir a sua parte dentro desse programa. E essa emenda não está passando. O presidente Michel Temer quer colocar ainda este ano para votação. Esperamos que coloque. Porque assim nós teremos, então, condições de sobrevivência. Senão, nós vamos ter o sucateamento, a fuga dos médicos do sistema. O sistema de saúde da família também acaba sendo prejudicado por isso. Enfermeiros mal pagos. Então, as entidades todas num sistema que vai levar praticamente à falência. O que nós não podemos é permitir que isso aconteça. Quando vemos recursos desviados para uma série de outras atividades menos prioritárias, nós temos que repensar o tamanho do Estado. A máquina estatal está muito pesada, temos mais de 30 ministérios, e eu acho que se perguntar ao presidente da República o nome de todos os ministros, ele acaba trocando ainda. Veja, é difícil de administrar uma máquina assim. O número de cargos criados dentro da esfera federal, um número de atividades que o Estado não tem que estar metido, e nós temos que transferi-los para a atividade privada, e o Estado pensar nas coisas básicas para a população: educação, saúde, segurança, normatizador de uma série de coisas.
né? Estimulador de atividades. Então, eu acho que chegou um momento, agora que nós vamos ter a mudança de presidente, também da população exigir dos seus representantes esse tipo de raciocínio. Porque nós não podemos dizer que falta dinheiro. Temos a maior taxa de juros do mundo, carga tributária elevada, os bancos ganhando, sacrificando a agricultura, sacrificando o comércio, sacrificando a indústria. Então, há um conjunto de coisas a nível de Estado, e quando eu falo Estado, não é o governo só, é o conjunto de coisas que nós temos que estabelecer. A reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma do sistema educacional, a profissionalização, e vemos que o país hoje, com tudo isso, cresce. Nós estamos crescendo a uma taxa de 5%, 6% ao ano, numa crise. Isso aqui é uma coisa muito boa, é uma bênção de Deus. Eu falei isso ao presidente Lula. Nós estamos sendo um país muito abençoados por isso. Temos uma agricultura que tem 2, 3 safras por ano. Estamos exportando. Agora Deus nos dá uma bênção de receber aqui na nossa plataforma marítima essa riqueza que é o pré-sal. E o Brasil vai se tornar um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Isso é riqueza gerada aqui dentro. Agora temos que preparar a nossa juventude qualificando-a com o melhor ensino para competir a nível internacional. A área de informática cresce aqui e cresce a passos largos no Brasil. Estamos em pé de igualdade em muitas coisas, mas podemos desenvolver mais ainda. A inovação tecnológica em vários institutos que está sendo criada, e aqui é um centro universitário, nós vimos a agricultura brasileira se desenvolvendo com tantas variedades de sementes e de formas de plantio e de cultivo e de comercialização que nós não tínhamos antes. Isso tudo faz com que o Brasil se projete a nível internacional. Mas é um conjunto de coisas que nós temos que fazer que a população, os mais pobres, sejam beneficiados e aqueles que têm o poder também. Eu dei os parabéns ao presidente Lula pela criação do projeto, o ProUni. Fiz parte da comissão que estudou políticas públicas para a juventude. O ProUni eu acho que é um exemplo a nível mundial. Olha, mais de 600 mil universitários, hoje, de famílias de baixa renda, baixíssima renda, mas que têm um bom QI. O QI não é privilégio do rico. O QI é aquele que quer estudar, que se desenvolve e que aparece esse desempenho nas suas notas. E a nota de corte era 7, não tenho noção hoje, mas é mais ou menos aí. Então, a pessoa de uma família pobre pode entrar numa universidade particular e o governo criou um mecanismo simples de dar um incentivo fiscal para que aquela entidade privada possa abrir uma bolsa para o estudante pobre. Com isso, nós estaremos capacitando esta juventude, mas temos que criar condições de empregabilidade também para ele, dar um apoio ao empresário, não só ao empresário agrícola, para que ele tenha uma produtividade cada vez maior e obtenha o rendimento maior da sua cultura, da sua atividade, e a atividade industrial, processando essa matéria-prima aqui, agregando mais valor e não exportando só in natura. O nosso relacionamento com a área dos países mais industrializados, nós temos que ter. E temos que trazer para cá uma série de produtos e criar esses produtos para um mercado crescente como o nosso. Poucos países no mundo têm um mercado interno tão grande e potencialmente emulador de desenvolvimento como é o próprio mercado interno brasileiro. Então, eu creio que essa conjugação de esforços, viu, que precisa ser encarada como uma base de uma política nacional para que o país cresça de uma forma sólida e não dependente de capitais estrangeiros. Estamos entrevistando o deputado federal André Zakharov. Vamos fazer o nosso primeiro momento de apoio cultural e já estaremos de volta com o Falando Sério. Estamos de volta com o Falando Sério, entrevistando o deputado federal André Zakharov. Quero registrar a presença aqui no nosso estúdio também do meu colega